Muito bem, voltamos, pastora! É isso, já queremos abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que você tenha um dia excepcional na presença de Deus. Exatamente, aproveitando para dizer para você que nós desejamos uma ótima quarta-feira para você. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que essa semana, eu tenho certeza, eu costumo dizer que a quarta-feira ele é o morro da semana, pastora. Assim, demora para subir segunda, terça, quarta-feira é o morro. Daqui pro final de semana é só ladeira abaixo, né? Daqui a pouco chega sexta-feira e a bênção é grande. Que Deus abençoe sua casa, a sua família e Deus abençoe você. Ontem nós falamos sobre um assunto muito legal, que era sobre cativeiros, que foi sobre cativeiros espirituais. E fizemos, pastor, uma promessa para os nossos amados irmãos que nós iríamos falar um pouquinho da história de Davi, né? O que foi o cativeiro familiar na vida de Davi por conta de atitudes dele e também dos antepassados dele, né? Mas o foco é ele agora, tá? Eu queria pedir, pastor, que você mencionasse o texto bíblico que está registrado essa passagem pra gente. Então, para a gente entender sobre Davi, a gente sempre ouviu falar muito dele, né? É um homem extremamente conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E nós vemos na história de Davi muitas vitórias, muitas conquistas, um grande rei, um cara que o Senhor escolheu por detrás das malhadas, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, e o Senhor traz uma promessa para a vida dele de um grande reinado. E realmente tudo aconteceu, mas no meio do caminho ele teve algumas intercorrências, né? Teve algumas dificuldades aí no meio do caminho. Ele teve algumas dificuldades no meio do caminho. É o tempo ocioso que ele Sim, tinha. o tempo, teve, né? A mente, né, ali livre demais. Já tinha chegado no topo, já tinha se tornado um grande rei. Ele já podia ter tudo o que ele queria. E por causa disso, ele acabou tendo quedas drásticas, quedas feias, né? Nós vemos que ele não foi somente aquele homem que, né, na época, menino ainda, que matou Golias, matou o gigante ali, que venceu muitas batalhas e guerras. Nós vemos também, hoje nós não vamos falar das conquistas e vitórias de Davi. Nós vamos falar da derrotas de Davi. Vamos mostrar, pastora, um outro lado, né, da história de Davi, que às vezes as pessoas não dão tanta atenção para esse lado, que se enquadra exatamente no que a gente tem falado essa semana, né? Sobre libertação, sobre cativeiros espirituais, espíritos familiares, né? E a gente vai conseguir enxergar, a gente vai conseguir ver isso dentro da história de Davi, tá bom? Então fique atento aí, eu tenho certeza que o Senhor, ele vai revelar muitas coisas para você. Eu vou ler aqui para vocês 2 Samuel 12, que diz assim a palavra. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu, e ele com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar um de suas próprias ovelhas e de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Davi falou para ele: você é esse homem, Davi. No caso, Natã, né? Natã falou, né? Isso, Natã, no caso. Natã falou para Davi: você é esse homem, Davi.
E o que quer dizer essa história, pastor? Então, essa história gente, é muito complexa. Eu vou falar rapidamente para a gente entrar nos pormenores, nos detalhes, tá? Acontece o seguinte, que Davi, ele estava no seu palácio, vamos colocar um dia, um sábado de manhã ensolarado, tá? E a Bíblia vai contar a história que Davi, ele levantou e olhou pela janela do seu palácio e ele viu uma bela jovem se banhando, né? E ele pergunta para alguém ali, quem é essa jovem? Né? A resposta é, essa mulher, essa jovem, é Betseba, mulher de Urias. Então, a pessoa já dá a dica, né? Ela é mulher de Urias. E aí Davi fala para ele o seguinte, então traga-me para mim essa mulher. E a Bíblia vai dizer que eles trouxeram essa mulher para Davi. E a Bíblia diz que Davi teve relações com ela. Vou correr aqui, tá bom? Teve relações com ela. Ela ficou grávida. E agora Davi tenta esconder ou se esquivar dessa gravidez. Ele chama Urias para sua casa, né? Ele faz o convite para Urias. Urias, em vez de você ficar lá na guerra com seus parceiros, vai descansar, eu vou te presentear, cara. Você vai tirar uma noite de descanso, vai para tua casa, deita-te com a tua esposa. Ele cria um plano na cabeça dele. Ele criou um plano, exatamente. Deita com a sua esposa, dorme com ela e depois, no outro dia de manhã, você volta para a guerra. Urias rejeita isso. Ele fala, não, imagina, jamais eu farei uma coisa dessa. E quando Urias ele rejeita, Davi rapidamente pensa em outro plano. Então fique comigo, jante comigo aqui, vamos jantar na minha mesa, coma comigo. E Davi serve para Urias um banquete e dá muito vinho para Urias. Embriaga. Né? Embriaga Urias, e Urias ele não consegue sequer ir para casa, ele dorme na porta do palácio. Quando Davi levanta de manhã, meu Deus do céu, o que Urias está fazendo aqui? Dormindo na porta do palácio. E agora Davi fala, não deu certo, não consegui mandar Urias para casa. Porque o plano dele era que, por mais que ele esteja bêbado, se ele for para casa, a mulher tá grávida, vamos falar assim, ó, você teve relações com sua mulher, você nem viu que você estava bêbado e ela tá grávida. Mas não deu certo o plano, porque ele não foi para casa. Ele ficou ali e agora Davi ele pega uma carta e ele manda uma carta para o chefe dos soldados que estavam lá para colocar Urias na frente do exército para Urias morrer. Né? Então, tudo isso aí trouxe uma série de consequências, pastora, na vida de Davi. Aí a gente já vê que o escondido e o oculto não funciona. E quando você esconde uma coisa, o diabo vai te dar situações para encobrir um erro em cima de outro erro. Você já percebeu que às vezes você faz uma mentira e depois você tem que inventar outras mentiras para encobrir aquela mentira? Só vai piorando a situação. Você só vai piorando. Então, um caso excepcional ali, né? Davi, ele errou e começou a querer encobrir aquele erro com outros erros. A grande questão nessa história de Davi é que quando o profeta Natan fala para ele assim, ó, você é esse homem, Davi ele se arrepende, automaticamente Davi se arrepende. Fala, não, me perdoe, Senhor, e rasga as vestes, pede perdão para o Senhor. O próprio profeta Urias, ele lança uma palavra sobre Davi. O próprio profeta Natan, ele lança uma palavra sobre Davi. Ele fala, o Senhor te perdoou, Davi. Porém, aí agora vem uma consequência. Isso. Se você continuar lendo lá em 2 Samuel 12, você vai ver. Tá tudo escrito. Né? Ele fala assim, o Senhor te perdoa. Só que. Esse só que é um problema. Aí são as leis espirituais. Exatamente. Aí a gente quer que você compreenda uma coisa. É a lei da semeadura, né, pastor? Exatamente. Gente, não tem como fugir. O que você plantar, vai colher. Certamente colherá.
Não tem como você fugir disso. E se alguém pregar pra você, se você falar pra você assim, não, imagina, depois que você aceitou Jesus, tá tudo certo. Se alguém falar isso pra você, você tem que mostrar na palavra pra ele que não é por aí. Por quê? Tá tudo certo pra sua salvação, irmão. Sim, para salvação, sim. Jesus, é o ele suficiente. veio para nos garantir a salvação. Porém, o que se planta, se colhe, ele não veio tirar isso da consequência do homem, Ele não mexeu da nisso. vida do homem, tá? Então, é isso aí, aqui que tá a chave, aqui que tá o mistério, ok? Então, se tudo que a gente planta, a gente colhe, a gente então, quer dizer, pastor, que Davi ele se arrepende, mas ele ainda assim ele vai pagar pelo que ele fez Sim, então, aqui na terra. Jesus ainda não tinha vindo. Então não tinha quem redimisse ele. Né? Hoje nós temos, gente, hoje a gente tem muitos benefícios através de Jesus. Muitos benefícios. Então, uma vez que a gente comete algo e a gente se arrepende e a gente confessa, a gente alcança misericórdia. A palavra diz sobre isso. Aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, ele nos justifica, ele faz essa limpeza, é ele que é o nosso juiz e muda a nossa história. Porém, Davi não teve, né, Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então, não tinha alguém para redimir tudo aquilo para ele. Sim, o Senhor livrou ele da morte, porque um adultério e morte, ele tinha que morrer. Certamente. Né? As leis ali diziam que ele tinha que morrer. Mas ele Agora é perdoado. faz uma analogia, pastor. Cristo ele veio nos livrar do quê? Da morte. Certo? Uhum. Porque nós teríamos que morrer em nossos pecados. Sim. Então, o que acontece com Davi? Davi, ele adulterou. Já era motivo de morte. Já era morte. Davi matou uma pessoa inocente. Já era outro motivo de morte. Então, assim, quando Davi se arrepende, Deus livra ele do quê? Da morte. Uhum. É exatamente aí, essa analogia que nós temos que fazer, trazendo para o tempo da graça. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos livres da morte, não é isso? Isso. Nós nos livramos da morte. Mas aquilo que nós cometemos de erro, nós temos uma dívida no mundo espiritual. Sim. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Então isso tem que ser confessado, né, para o diabo perder a legalidade dele. Caso ao contrário, a gente vai viver num ciclo de sofrimento. Enquanto isso não for trazido para a luz, né? Falando sobre Davi, pastor, quais foram as consequências na vida dele? Então, a primeira consequência é o que ele abre de porta espiritual na geração dele é a morte, né? O espírito da morte, porque ele matou. Então, ele abre essa legalidade ali na geração dele. E nós vemos que o Senhor fala para ele que a espada jamais sairá da sua casa. E o Senhor fala para ele também sobre a sexualidade, que o filho dele ia cometer atrocidades também da parte sexual. Uau! O próprio profeta Natan falou assim, o profeta o que você lança fez, tudo para ele. O que você fez escondido vai ser feito à luz do dia. Nossa. É muito forte isso, gente. Por isso que eu falei para vocês, é pesado a história de Davi. A história de Davi. E assim, o Senhor usa o profeta e fala assim, e esse filho, ele não vai viver, ele vai morrer. Que é o filho do adultério, né? Que seria o filho de Betseba ali, o primeiro filho dele. Esse filho não ia viver, esse filho ia morrer. Então, quando essa criança nasce, ele já, com essa profecia, ele já sabia, né? Ele até tenta, né, orar ao Senhor, ele fica ali, ele faz jejum, ele fica sem comer, ele busca Deus e fala, Senhor, não deixe ele morrer, não deixe. Mas o Senhor já tinha lançado para ele, porque era consequência do erro dele. Olha para você ver. Então, o espírito da morte, que era para ele ter morrido, agora vem ali no filho. E o Senhor não permite que essa criança viva mesmo. Essa criança, ela nasce e essa criança, ela morre. Perfeito. Demais, demais. Isso é muito forte, gente. E agora, quando a criança morre, Davi gera outros filhos, né?
Depois disso, Davi começa a gerar outros filhos. Ele tem vários outros filhos. Eu não recordo agora o total, né, de filhos que ele teve. Ele teve outros filhos. Mas nós sabemos a história dos filhos também. A questão é que olha o que a condição espiritual de Davi causou nos filhos, o cativeiro. Amnon abusa da sua própria irmã, Tamar. Uhum. Absalão fica sabendo. É o filho mais velho, Absalão. Fica sabendo e ele faz um plano para matar Amnon. Então, olha só. Amnon vou dizer assim, induzido, oprimido pelo espírito da sexualidade. Porque já tinha na geração ali. Já tinha na geração. Portas abertas, né, pelos seus antepassados. Ele abusa da sua própria irmã. Absalão já tinha o espírito da morte, Sim. Portas abertas pelo seu antepassado, mata o seu próprio irmão. Cria um plano e mata o seu próprio irmão. Da mesma forma que Davi criou um plano, ele criou um plano. Exatamente. Agora, a história é o seguinte: Absalão mata o seu irmão, foge, mas ainda assim Davi não deixa de amá-lo. Ainda assim Davi ama ele. E acontece que ele dá um golpe de estado em Davi e ele toma do seu pai o seu reino. Ele toma do seu pai o seu reino. E a Bíblia vai dizer que agora Davi ele é expulso do trono, né? Ele é expulso do trono e ele vai fazer o quê? Ele pega todas as concubinas do seu pai, que são as esposas e as mulheres do seu pai Davi. Ele pega todas as mulheres do seu pai, monta uma tenda no meio, no pátio do palácio, e tem relações com todas elas aos olhos de todos, pastor. Uhum. Que coisa forte. Horrível. Horrível. E aí você fala assim, meu Deus, isso tá na Bíblia, gente? Tá. Pode ler história, pode pesquisar, pergunta pro Google, ele vai te responder, tá tudo na palavra. Consequências de erros. O que acontece ali? Nós vemos que Davi, ele abre. E se você olhar um pouquinho para trás, na história de Davi mesmo, tudo indica que Davi já era um filho bastardo, né? Tudo indica por causa... A Bíblia não fala isso não categoricamente. Mas tudo indica. Mas há indícios, tá? Por causa dele ter ficado longe ele não podia comer na mesa com os irmãos. Então, ele era um menino realmente rejeitado. Ele comia longe. Então, ele sofria muito ali e ali no pasto foi aonde que ele escreveu salmos, né? Vários salmos ali. 51, né? Vários salmos ele escreveu ali no pasto. Porque ali era o lugar de intimidade que ele tinha com Deus e o lugar que Deus estava forjando ele para algo. Só que o que Deus não faz é interferir nas escolhas. Exato. Então, Deus tinha algo surpreendente na história de Davi. Porém, ele sofreu muitas dores, muitas consequências devido aos seus erros. Então, assim, Deus não livrou ele de sofrer. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus ou porque ele era escolhido. Ele sofreu da mesma forma, porque ele estava vivendo o quê? A consequência. Davi, não era isso que eu queria para você, meu filho. Né? Como um bom pai, mas tudo vai gerar uma consequência na sua vida. Não foi essa história que eu escrevi, né, para você. Uhum. Você modificou, mas mesmo assim eu te amo. Mesmo assim, eu vou te honrar, né? Nós vamos ali. Uhum. E o que aconteceu? Os filhos, infelizmente, não tiveram temor do Senhor. Nós vemos que os filhos... Porque se os filhos tivessem um temor, os filhos poderiam ter rompido isso e até mesmo ter paralisado essa maldição ali. Porém, sem conhecimento, sem, né, intimidade com o Senhor, eles não conseguiram. Então, nós vemos até que, sim, a gente olhando... Parece que isso vai terminar em Salomão. Não, Salomão agora vai dar certo. Vai resolver o problema. Salomão vai dar certo. Salomão agora é o cara, né, que o Senhor escolheu ali para construir o templo, porque Davi não podia fazer isso.
E agora não, Salomão é o cara, mas o Salomão ele entra no mesmo caminho da promiscuidade sexual. Infelizmente, aquilo que já estava na geração, né? 1000 mulheres, gente, não é normal, né? A gente sabe disso. E por causa das mulheres, ele se corrompeu. Por causa Deixou das entrar, mulheres, né, os costumes e por tal, causa das mulheres, ele permitiu adorar outros deuses. Aí é onde tem toda aquela divisão de reino, né? Consequências grandes também. E a gente vê, né? Desde o princípio, o pecado entrou. E se a gente não renunciar e a gente não fizer o certo, isso vai passando de geração após geração. Exatamente, meus queridos. E essa é a história triste de Davi, que talvez você nem conhecia, né, pastor? Às vezes nem conhecia. E por que, pastor? Mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele sabia se arrepender. Davi, ele pagou pelas consequências daquilo que ele fez. Ele se arrependia. Mas ele se arrependia. E uma das coisas que Davi, que chama muita atenção, que Davi, ele não cometia de novo aquilo depois que ele se arrependia. Sim. Ele adulterou uma vez, ele matou uma vez, ele fez, sabe? Ele não ficou, Sim. não foi ele não entrou dentro Mas de uma vez que ele fez já foi o suficiente. Já foi o suficiente, porque a grande questão é a consequência. Essa consequência causa. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre prisão? A consequência do que nós fazemos. Davi, ele entrou numa prisão espiritual, né? E os seus filhos estavam no cativeiro. E seus filhos não teve culpa da ação de Davi com Betseba e ter matado o seu esposo. Não. Seus filhos não tiveram culpa disso, mas eles, por conta da ação de Davi, eles foram colocados nesse cativeiro espiritual, certo? Então, nós temos que entender o seguinte, que, como eu falei ontem, nós estávamos falando ontem, nós não temos culpa, pastora, do que os nossos pais fizeram. Eu não tenho culpa disso. Vou dar dois exemplos. Eu não tenho culpa do meu pai ter morrido. Um exemplo, tá? Não foi o caso do meu pai, mas é um exemplo. Do meu pai ter morrido e ter deixado dívidas para eu pagar. Assim como nós citamos aquela mulher, né, que chegou até Eliseu, Sim. falando, meu marido deixou dívidas. Os filhos não tiveram culpa. Mas também, assim, eu participo das dívidas, né? Mas também eu participo das heranças. Se o meu pai faleceu e deixou uma fazenda para mim, eu sou digno de participar dessa fazenda, né? Então, assim, eu herdo, de certa forma. Assim como Salomão herdou o trono de Davi por ser filho de Davi, né? Porque foi uma promessa. Deus prometeu para Davi que nunca faltará um descendente dele sobre o trono de Israel. Então, o que acontece? Deus, ele estava cumprindo, e essa promessa que Deus tinha na vida de Davi alcança os filhos. Então, nós vemos aqui duas situações. Alcança a herança espiritual, que é, no caso, cativeiro, por causa dos atos pecaminosos de Davi, e também alcança sua geração a herança por conta de uma promessa que Deus tinha na vida de Davi. O que eu estou querendo dizer para você? Que talvez você está herdando algo e você nem sabe. Talvez você tenha direito de algo, de uma bênção, de uma vitória, de uma promessa na vida dos seus pais e você não sabe. E talvez você está pagando por algo que os seus pais fizeram, que os seus antepassados fizeram e também você não sabe. Então nós estamos aqui hoje para poder ensinar, alertar você, tentar abrir os seus olhos espirituais para que você compreenda que você precisa ou tomar posse de uma bênção ou renunciar a uma maldição. E é por isso que nós estamos ensinando essa semana, né, com essa série de lives para você poder aprender sobre isso. E amanhã nós vamos falar sobre o quê, pastora? Então, amanhã a gente vai falar sobre a fortaleza.
Fortaleza. A fortaleza espiritual, né? Nós falamos um pouco da prisão, do cativeiro. Vai falar um pouco da fortaleza também, que é muito difícil. Porque a fortaleza é a própria pessoa que constrói o muro, né? Nossa, isso é forte. É forte. Isso é muito forte. Então amanhã nós vamos voltar aqui. E vamos falar sobre fortaleza espiritual. Meus irmãos, deixa eu fazer um pedido muito especial para você que está nos assistindo até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nesse canal, eu peço para você se inscreva. Clica aí em inscrever-se. Ative as notificações, porque todas as vezes que nós entrarmos aqui ao vivo, você vai ser notificado e vai participar. Convide alguém, porque quinta-feira, amanhã, nós falaremos sobre a fortaleza. Mas depois, sexta-feira, nós vamos fazer aqui uma série de orações para quebrar áreas da sua vida que estavam em cativo, que estavam em cativeiro, que estavam condenadas, vamos dizer assim, né? Aprisionadas. E nós vamos ajudar você, nós vamos ensinar você a orar, tá? E aí eu quero você na sexta-feira conosco, ao vivaço aqui, para nós podermos falar sobre esse assunto. Mas eu quero que você convide pessoas. Assim como você fez da outra vez, você vai fazer de novo. Você convide gente para estar conosco ao vivo aqui, para nós podermos falar e tratar esses assuntos, que são assuntos extremamente importantes para nossa, para minha, para sua e para nossa vida espiritual. É isso mesmo, a gente aguarda, né, você amanhã novamente, para estarmos juntos aqui, falando um pouquinho mais da palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Uma ótima quarta-feira para você. E amanhã nós estaremos aqui de novo para falarmos mais um pouquinho sobre esse assunto de libertação, que é sobre cativeiros e fortaleza. Fortaleza espiritual. Deus tem uma palavra para você. Que Deus te abençoe e até amanhã.